Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando juntos. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala, meu irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Cantemos, peçamos juntos. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Queridos irmãos, no sacerdócio, Padre Antônio e Padre Toninho, já perguntaram quem que é o Toninho aqui? Pelo tamanho, o Toninho deveria ser o Antônio e o Antônio o Toninho. É isso? Querido Padre Leandro, que já está viajando para Roma, tem reunião em Roma dos provinciais, mas deixou um abraço para vocês e pediu que eu desse o testemunho dele, que eu já vou falar para vocês. Queridos seminaristas, comunidade também Canção Nova, Ministério de Música, e vocês, queridos irmãos e irmãs presentes aqui no rincão do meu Senhor,
que fizeram deste 4º Congresso da Divina Misericórdia um verdadeiro avivamento da fé. Fé é modo de possuir antecipadamente aquilo que ainda se espera. Nós estamos esperando a abertura do ano da fé no dia 11 de outubro, em breve, mas ele já aconteceu para nós aqui nesse final de semana. Sim ou não? Sim. Então está aberto o ano da fé pela nossa fé. Amém? Amém? E você que nos acompanha em casa também participou conosco nesse tempo de graça. Com certeza nossa fé vai sair daqui bem maior do que chegou. Porque nesses 3 dias, o coração misericordioso de Jesus mexeu com o nosso coração. Eu quero confessar para vocês que está sendo para mim esse momento, um momento de profunda experiência na fé com esse Deus misericordioso e maravilhoso. Padre Leandro permitiu então que eu desse o testemunho dele. Ele disse para vocês que ele foi curado nesse encontro da Divina Misericórdia. Que Padre Leandro até sexta-feira estava, como ele mesmo disse aqui, tremendo. E na semana passada ele me ligou na terça-feira e disse assim: Padre Ednilson, você tem que me obedecer porque eu sou provincial. Eu falei: tudo bem, meu querido superior, pode dizer. Você vai fazer a pregação na minha missa de sábado. Eu disse: tudo bem, superior, você manda e o teu servo obedece. Eu disse: mas eu posso te propor uma segunda opção. Eu vou rezar para que Deus cure o teu coração, você vença o medo e deixe Deus falar o que Ele quer falar através de você. Eu disse: eu vou ficar lá na retaguarda esperando, qualquer coisa você olha para trás e me chama. E nós vamos conversar juntos e partilhar lá. Ele disse: tudo bem. Ontem, quando ele fez a primeira pregação, depois que ele terminou e foi usado poderosamente por Deus, ele voltou ali e disse assim: muito obrigado, a pregação fica por minha conta. Curados pela misericórdia do Senhor. Então, meus queridos, estamos aqui hoje e somos chamados nesse momento que conclui o nosso 4º congresso também que estamos chamando de congresso, nosso 4º encontro da Divina Misericórdia. E eu quero refletir com vocês a frase que eu usei no problema da minha ordenação sacerdotal. Coloquei ali no dia 13 de janeiro de 1996, em Apiaí, no interior de São Paulo. Escolhi a frase de São Paulo: sei em quem eu coloquei a minha fé, e eu tenho certeza que Ele tem poder para guardar o meu depósito até aquele dia. Vamos repetir juntos essa frase, porque essa frase tem muito poder. Essa frase faz com que realmente nossa fé hoje seja fortalecida mais uma vez. Repita comigo: sei em quem coloquei a minha fé. E sei que Ele tem poder para guardar o meu depósito até aquele dia. Então creia, pode ter certeza, uma das coisas mais importantes na nossa vida é saber em quem nós acreditamos. Isso faz uma diferença muito grande. E por isso a figura de São Paulo é trazida para nós, e também pelo Papa Bento XVI, é com São Paulo e também com Pedro, que ele termina o seu documento Porta Fidei, e Porta da Fé, pedindo para que nós também tenhamos certeza de que se nós ancorarmos nossa fé num Deus todo-poderoso e misericordioso, nós vamos vencer na vida. E quando nós tratamos aqui no nosso encontro o tesouro da Santa Fé, já estamos percebendo que Santa Faustina tinha aquilo que todos nós devemos ter, a consciência de que a fé é um tesouro, e um tesouro preciosíssimo, meus amados, e que se nós não descobrirmos o valor desse tesouro,
nós podemos desperdiçar a grande parte da nossa vida neste mundo, procurando lá fora aquilo que está tão perto de nós, dentro do nosso coração. Hoje é dia de louvar a Deus porque nós fomos criados num ambiente cristão, onde nós aprendemos o valor de um sinal da cruz, o valor de pedir bênção para o pai, de pedir bênção para a mãe. E por isso hoje, junto com vocês, eu quero renovar a nossa fé. Vamos renovar a nossa fé. Após a pregação, nós vamos professar novamente a nossa fé, mas que seja hoje de modo diferente. Que nós estejamos de verdade ancorando, uma vez por todas, a nossa fé nesse Deus inabalável. E São Paulo começa dizendo: eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Vivemos num período, sem dúvida nenhuma, um grande período de inconstância no mundo, onde as maiores potências estão sendo abaladas. Mas o nosso Senhor continua o mesmo, ontem, hoje e sempre. E se nossa fé estiver nele, nesta rocha, venha a chuva, venha o vento, venha a tempestade que vier, não seremos abalados. Não significa que não seremos provados. E por isso eu queria nessa tarde, concluindo esse encontro, deixar para vocês uma pequena receita. Uma receita que com muito carinho eu divido com vocês, que Deus me deu e que eu quero dividir com vocês nessa tarde. Muito simples. E vocês sabem que nós vivemos no mundo das receitas. Temos receita para tudo. Para emagrecer, para ganhar peso, para ficar sempre jovem, para conseguir progredir na vida sem muito desgaste e por aí afora. Mas interessante que no ranking das receitas, em primeiro lugar, de forma disparada, existe uma delas. Qual a receita para verdadeiramente perseverar em Deus até o fim, sem nunca desanimar e ainda manter-se feliz? Essa receita Deus nos oferece hoje pela nossa fé. Então quero deixar para vocês aquilo que São Paulo nos ensina na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. CTG. Você sabe o que é CTG? Para os gaúchos é Centro de Tradição Gaúcha, é isso? Mas para nós que vivemos da fé, tem outro significado. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Vamos gravar o CTG? No C então, combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Só vocês bem bonito agora, porque o mundo inteiro tem que ouvir o CTG aqui na Canção Nova. Vamos lá? Esta é a receita para nós tomarmos posse do lugar que está reservado para nós no céu, antes do nosso nascimento. O nosso lugar está no céu reservadinho, e Deus nos espera lá. Mas para isso nós vamos ter que viver o CTG 24 horas aqui na terra. Vamos agora destrinchar esse CTG, à luz da palavra de Deus e do ano da fé, e levar como mensagem, como receita para a nossa vida diária. Combati o bom combate. É isso daí. A nossa fé aqui é um combate ferrenho. Algumas pessoas diziam: estão matando um leão por ano. Ai, que saudade de matar um leão por ano. Depois veio para um mês, para uma semana, para um dia, e agora nós estamos matando um leão por hora, por minuto, porque é um combate ferrenho. Hoje, o maior martírio que existe nos nossos tempos não é morrer por Jesus, mas é viver por Ele. Combater essa luta ferrenha que travamos dentro de nós, como disse Tiago hoje na segunda leitura para nós. Esse homem, essa mulher que dentro de nós quer
experimentar Deus, mas a realidade do mundo nos puxa. Essa luta que nós travamos para vencer a nós mesmos, aquela luta que faz com que nós muitas vezes também, diante da fraqueza do próximo, não tenhamos misericórdia e compreensão. O combate que nós travamos com as pessoas que não acreditam em nós. Vejam, amados, o que está falando hoje a primeira leitura? Olha que coisa impressionante. E é muito importante a gente saber que esse momento aqui, e eu estou muito feliz, e que isso sirva para renovar a sua fé, porque eu já renovei a minha, vou renovar com vocês hoje. Esse momento que nós estamos vivendo aqui, foi pensado, porque em Deus não existe improviso, sabia? Em Deus existe um planejamento chamado providência. Deus pensa nos mínimos detalhes. Vocês esperavam que o Eugênio Jorge hoje chegasse aqui para cantar a música do Padre Toninho? Ele quase infartou aqui em cima, Padre Toninho. Ele pediu para se consumir e realmente Deus trouxe Eugênio Jorge para cantar ao vivo e a cores. Deus tem um planejamento. Ele planejou esse final de semana antes da nossa existência. Isso não é extraordinário? O Senhor pensou em nós. E por isso Ele quer que nessa tarde nós renovemos o nosso sim por Ele e continuemos o combate. Porque a primeira leitura está dizendo hoje para nós, o justo, vamos provar o justo, vamos colocá-lo num teste. Porque segundo a palavra, alguém virá em seu socorro. E quem não acredita em Deus nos prova diariamente, para ver se alguém vem em nosso socorro. E Ele está ali, esse alguém que não tem nome na primeira leitura, se chama Jesus misericordioso. Que se levanta na vida daquele e daquela que combate em nome do Senhor. Combate a si mesmo nessa luta interior, combate as brigas, as acusações, as incompreensões que vêm de fora, as críticas, porque eu tenho certeza que muitos para estar aqui hoje tiveram que vencer um grande combate dentro da própria família, sim ou não? Sim. Tiveram que vencer os combates lá no seu trabalho, no seu tempo, na sua comunidade, mas louve a Deus porque você está aqui. A única coisa que o inimigo não queria é que você estivesse onde você está agora. Mas eu queria dizer para você que ele foi derrotado mais uma vez, porque você está aqui. Isso é combater, meus irmãos, e combater o bom combate. Você não pode combater com a cara de derrotado. Porque o demônio, como ele já foi derrotado, ele quer que você tenha essa cara, que hoje o Padre Toninho chamou muito bem. Do quê? Maracujá de gaveta. Eu não sei fazer o gesto que ele faz, mas vocês creem sem o gesto, não é verdade? Por isso, meus queridos, é o combate que nós estamos travando e que vai se tornar cada vez mais difícil. Mas quem estiver ancorado em Deus vai vencer esse combate. Já foi profetizado que nós passaríamos por grandes tribulações. O que está reservado para nós é algo que até hoje nunca se viu e nem se ouviu. As previsões, aquilo que Deus tem preparado para esse momento é de grande luta. Mas também nós nunca vimos na face da terra um poder tão extraordinário de Deus como nós veremos no nosso tempo. Porque esses combatentes dos últimos tempos terão que ter uma força extraordinária, na mesma altura e muito maior do que o combate que se levantará. Daqui para frente, os homens e mulheres que quiserem ser verdadeiramente católicos, apostólicos, romanos, e como acrescentou ontem o Padre Leandro, feliz, vai ter que combater o bom combate da fé. Homem e mulher covarde não vai conseguir segurar mais. O trigo e o joio estão sendo separados. Os discípulos quiseram fazer essa separação há 2000 anos atrás, o Senhor proibiu. Ele disse não arranque o joio, porque arrancando o joio vocês vão arrancar o trigo também. Deixe crescer juntos. E no final, eu vou separar o trigo do joio. Vou colocar um de um lado, outro do outro.
E nós já começamos a separação, meus amados. O combate já está travado. O que é certo daqui para frente vai ser certo. O que é errado vai ser errado. Porque tem muita gente fazendo o errado parecer certo e o certo parecer errado. E Deus não pode ser conivente com aquilo que é errado. Por isso, combata o bom combate da fé. Espere no Senhor, porque esse alguém que o Senhor está dizendo que se levantará para defender você, ele não vai falhar, pode ter certeza disso. Esse alguém tem nome, chama-se Jesus Misericordioso, que não vem na véspera e não vem nem um dia depois, ele vem no momento certo, mas na hora certa ele se levanta na sua vida. Ele é fiel, meus amados, o Senhor é fiel. Há um mês atrás eu fui chamado para atender uma doente lá no santuário. Entre um casamento e a missa, eles vieram me buscar para atender uma doente. E quando nós estávamos na metade do caminho, o casal disse: padre, só tem um porém. Essa senhora que o senhor vai visitar agora, com câncer, 85 anos de idade, ela sempre foi católica. E agora nos últimos 6 meses, forçosamente, tornaram-na evangélica, porque chegou uma situação muito difícil, onde nenhum filho queria mais ficar com a mãe, e a única filha que aceitou ficar, colocou como condição: eu só vou aceitar se a senhora deixar a sua igreja e vir para a minha. Para uma senhora de 85 anos, que sempre teve um rosário na mão, filha de Maria, consagrada no apostolado da oração, com tercinho na mão todos os dias, de repente chegando doente em casa, e a única condição para chegar e continuar lá era renunciar à sua fé. Essa senhora adoeceu, meus amados, e ela ficou muda por 6 meses. Foi batizada e fechou a sua boca, não falou mais nada. 6 meses depois, esse casal chegou para visitar. E quando eles chegaram, ela ouviu a voz deles e ela falou pela primeira vez depois de 6 meses. E é impressionante, porque quando eles chegaram até ela, a primeira frase que ela disse foi essa: eu estou com saudade dela. E o sobrinho disse: titia, de quem que a senhora está com saudade? Ela disse: eu estou com saudade de Maria. Meu coração... Ela disse: me tiraram aquilo que eu tenho de mais precioso. E eu não consigo me acostumar. Por favor, chame um padre para mim. E eu quero louvar a Deus porque eu pude participar desse momento de graça. Quando eu entrei, a filha me recebeu no portão, muito bem, e fez questão de dizer para mim que ela já estava batizada na igreja dela. Eu disse: tudo bem. Quando eu entrei, essa senhora, tomada pelo câncer, o rosto estava uma única bola. Ela disse assim: eu tinha certeza que ela não iria me abandonar, porque eu fui sempre dela, e na hora que eu mais precisei, ela estendeu a sua mão para mim, e mandou um filho dela, Mariano da Imaculada Conceição, dizer para mim que ela não me abandonou, porque eu combati o bom combate da fé. Deus não vai te desamparar. Aguenta firme. Você vai ver o poder de Deus na sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, como você nunca viu. Aguenta firme, combata. Você vai ver muita gente que talvez você achava que fosse firme, ficando na metade do caminho. Não olhe para trás. A mulher de Ló, o Senhor determinou para ele, sua amadíssima esposa,
perdão aqui às minhas queridas irmãs aqui presentes. O Senhor disse: não olhem para trás de jeito nenhum. Saiam e olhem para frente. Porque se você olhar para trás, o que aconteceu? Isso. Não sabemos se é sal grosso ou sal fino, mas ela virou sal. E se você virar para trás também, infelizmente, a gente desiste da caminhada. Então, por isso, olhos fixos no Senhor. Isso é combater o bom combate. De vez em quando você vai ter que se fazer de surdo, e muitas vezes de mudo, mais vezes ainda, né? Mas você vai ter que ir em frente, combata. E se você estiver num combate, louve a Deus, porque é sinal de que você está no caminho certo. Santa Faustina tem uma aparição que ela vê de Jesus que vem a ela e mostra dois caminhos. Um caminho é amplo, um caminho é cheio de rosas, e o outro é estreito, cheio de espinhos. E ele pergunta: qual caminho você quer? Ela disse: eu quero esse caminho estreito. E o Senhor disse: o caminho amplo, ele começa amplo e afunila no final. E o caminho estreito começa difícil e se abre no final. Porque o que está reservado para aqueles que combaterem o bom combate é o céu. E é para lá que nós queremos ir. Sim ou não? Sim. Quer ir para o céu ou não quer? Então, o padre perguntou isso na missa: quem quer ir para o céu? Todo mundo levantou a mão. Aí tinha um irmão que tinha tomado um pouquinho a mais, não levantou. O padre disse: meu irmão, você não quer ir para o céu não? Ele disse: mas eu nem sabia que estava saindo uma excursão para lá. Então, meus queridos, tem muita gente aqui embaixo que acha que a vida é só isso e desanima tão fácil. Por isso, combata o bom combate da fé. Seja um homem e mulher de joelho calejado. São esses homens e essas mulheres que vão morar no céu um dia. Você pensa que o céu está cheio de pessoas que desanimaram facilmente? Não. Lá estão aqueles que alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. É luta, é batalha. Ele disse: vocês vão ter tribulação, mas vocês tenham coragem, porque eu venci o mundo e eu estarei com vocês uma vez por ano. Estarei com vocês todos os dias. E o Senhor é fiel. Olhe para aquela imagem ali do Papa e da Santa Faustina. Quem está nos acompanhando em casa, você vai poder ver essa imagem. Hoje, enquanto eu estava sentado ali na pregação do Padre Toninho de manhã, o olhar de Santa Faustina diz o seguinte: é o olhar de uma pessoa que diz: você está no caminho certo. É um olhar seguro, um olhar numa direção única. Vejam que ela não olha do lado, ela fixa o que está diante dela. Então esse é o combate, para você dizer que a luta que você está travando é o sinal que você está no caminho certo. E João Paulo II, você vê que os dois dedinhos dele lá embaixo, para você chegar no céu você precisa ter coragem e confiança. Não desista por nada. Só chegou na terra prometida daqueles 12 que Deus disse a Moisés: envie 12 espiões, um de cada tribo. Dos 12, quantos ficaram? Vocês não conhecem essa passagem? Então, dos 12 que o Senhor enviou para espiar a terra prometida, ficaram só 2, Josué e Calebe. Josué foi o que levou o povo para adentrar em Jericó, porque ele perseverou até o fim. Com certeza Josué e Calebe escutaram todos os dias o pessoal dizendo assim: pode desistir. Por quê? Porque a terra prometida, quando eles voltaram, o Senhor disse: traga de lá os frutos que estão naquela terra. Quando eles olharam pelo buraquinho da porta, eles viram homens que tinham mais ou menos 3 metros de altura. Pense isso. Padre Toninho era um anão diante dele. Eu e Padre Antônio então nem aparecia. Quando eles viram aqueles homens, eles disseram: não, qualquer lugar menos aqui. É impossível. Moisés disse: relata o que vocês viram. 10 deles disseram assim: desista, Moisés, essa terra não é nossa. Eles disseram, em outras palavras:
Deus nos enganou. Eles duvidaram da palavra de Deus. Eles desistiram diante do combate. Caleb levantou, o nome Caleb significa cão ladrador, cão fiel. O cão é aquele que você chuta, ele chora, mas depois ele volta. E Caleb foi esse cão fiel, disse: escute, vocês podem desistir, mas nós vamos até o final, porque se o Senhor prometeu que essa terra é nossa, Ele é fiel naquilo que promete. Podem desistir vocês, mas nós vamos chegar até o final. Caleb tinha 40 anos quando o Senhor prometeu a terra prometida para ele. E sabe com quantos anos Caleb entrou na terra prometida? Com 85 anos. 45 anos de combate. Ele via um morrer, pam, você não vai. Pam, morrer, você não vai. Caleb esperou contra toda esperança. Aos 85 anos ele disse o que Deus está dizendo para nós. São Paulo disse a Timóteo: procure a fé. Que a tua fé seja a mesma fé de quando você era jovem. Você lembra quando você acreditou em Deus pela primeira vez? Você lembra que o seu coração batia de modo diferente pelo Senhor? Pois é essa fé que o Senhor quer que você tenha e renove nesse quarto encontro da Divina Misericórdia. Que você acredite que para Deus não existe impossível. Os gigantes podem ser os maiores, mas não se esqueça que aquele que te enviou e te deu a promessa é maior do que todos eles. E você vai vencer em nome dele. Combata o bom combate da fé. Tem gente dizendo que você não vai conseguir. Tem muita gente que diz assim: eu quero só ver a hora que você vai cair. E para você não cair, sabe o que você tem que fazer? É já ficar prontinho assim, ó. Aí você não cai não. Ele está falando e você já está prostrado diante do Senhor, travando um combate com você mesmo, porque para rezar a gente tem que combater a gente mesmo, tem que combater o relógio, tem que combater o celular, tem que combater o trabalho. Mas se você quiser entrar no céu, você vai ter que travar essa batalha com você mesmo. E se alguém virá em teu socorro, pode ter certeza disso. Combata, persevere, persista, não desanime. Thomas Edison, um pouquinho antes de inventar a lâmpada elétrica que está nos sustentando aqui, o barracão dele, maior do que esse rincão, pegou fogo. O filho dele o chamou e disse: papai, venha cá, dá uma olhadinha para o senhor ver. E Thomas Edison contemplou aquele barracão em chamas, sereno. O filho disse: papai, o que você vai fazer daqui para frente? Ele disse: nós vamos recomeçar tudo de novo, meu filho. E um ano depois ele descobriu a lâmpada elétrica. Talvez a luz que já está chegando para você, está bem pertinho. O tamanho do teu combate traduz o tamanho da graça que Deus tem para você. Se você quiser saber se a sua graça é grande, coloque na balança o tamanho do problema que você está enfrentando agora. Ele vem para equilibrar, e com certeza ele vai perder, porque a graça que está sobre você é muito maior do que a dificuldade que você está enfrentando. Combata. O Papa Bento XVI, na autoridade de Cristo, abre para nós no ano de 2012 uma porta que nunca se fechou. Nós vamos abrir algo que esteve sempre aberto. O Senhor disse: a porta que eu abri ninguém vai fechar. Abrir aqui significa reavivar. Você pai, você mãe, você precisa voltar à sua fé original. Eu quero louvar a Deus aqui pelo meu pai, pela minha mãe, que eu sempre digo que a maior lição que eu tive foi a que eu aprendi em casa. Até hoje, quando o Padre Leandro ontem fazia o sinal da cruz escondido debaixo do seu blazer, me trazia a memória do meu pai, que até hoje, e eu fiz um teste há pouco tempo atrás ainda, nem ele sabe disso. Se ele estiver me assistindo, ele vai saber agora. Eu nunca falei isso para ele, mas como é o ano da fé, eu quero dizer para vocês que começa na simplicidade das coisas, meus amados. Não espere coisas extraordinárias. Quem for fiel no pouco, e será fiel no muito, e eu vou confiar muito mais para Ele.
Então não espere, comece agora nas pequenas coisas. Desde criança eu observei uma coisa no meu pai: cada vez que ele pronuncia o nome de Deus, ele gosta de usar o seu bonezinho. Toda vez que ele pronuncia o nome de Deus, ele levanta o boné. E há pouco tempo atrás eu falei, vou fazer um teste com meu pai, vou entrar num assunto sobre Deus e vou pronunciar o nome de Deus para ver o que ele vai dizer. Mas não deu outra. Quando ele disse o nome de Deus, ele levantou o boné. Eu digo, meu Deus, esse boné levantado está dizendo para mim que meu pai crê naquele Deus que muitas vezes nós pronunciamos e não temos a dimensão da sua grandeza. Agradeço a minha mãe que me arrancava do campo de futebol para ir para a missa. Quantas vezes irritado, mas graças a Deus que ela insistia, porque se não fosse isso hoje eu não estaria aqui. A gente desiste muito fácil. O filho não vai? Tá bom, você não vai. Gente, não é assim não. Pai é pai, filho é filho. Se os filhos ganharem dos pais, a derrota está declarada. Não é verdade? Por isso, amados, combata. Hoje Jesus está dizendo, sejam como criança. A criança permite essa simplicidade. Abra-se essa graça agora e peça ao Senhor, no do CTG, a graça de combater o bom combate sem nunca desanimar. O T diz que é para nós terminarmos a carreira. Não adianta começar alguma coisa. Começar é a coisa mais fácil que tem, não é verdade? O que tem de gente começando as coisas não está escrito. Começando casa, começando trabalho, começando faculdade. Começa uma, começa a outra, mas não termina. E o Senhor disse assim, comece e termine. Essa frase eu queria, e você pode exigir isso no dia da sua morte, peça que coloque na tua lápide lá, CTG. Alguém chega lá e diz, esse aqui era um gaúcho daquele, que era uma gaúcha daquela. Não, isso daqui era alguém que combateu o bom combate e terminou a carreira em pé, como terminaram esses que estão aqui diante de nós. João Paulo II já estava se arrastando. Todo mundo dizia para ele, está na hora do Senhor deixar, o Senhor não aguenta mais. Um repórter, um pouquinho antes da morte dele, perguntou, santidade, por que o Senhor não desce da cátedra de Pedro? O Senhor já está cansado. Ele olhou para o repórter e disse assim, se Cristo tivesse descido da cruz, eu desceria da cátedra de Pedro. Ele morreu na cruz, eu morrerei nela também. Por isso, bem-aventurado João Paulo II. Foi ele que levou Santa Faustina ao altar. E lá de cima, Santa Faustina intercedeu por ele. Porque nós temos a comunhão dos santos que permite que nos ajudemos. Essa é a riqueza da igreja. Esse é o tesouro. Nós somos chamados de igreja mais rica que existe. E eu queria dizer para vocês e confirmar em nome de Jesus que nós somos os bilionários, porque a nossa igreja tem a maior riqueza. Temos Jesus Eucarístico, temos Maria e temos santos que intercedem por nós para que a gente chegue um dia lá no céu. Somos ou não somos a igreja mais rica? E falamos isso com alegria. Então termine. Esse terminar para São Paulo significa perseverança. Não desista, persevere. Espere em Deus, porque no tempo certo Deus vai se levantar na tua vida. Queridos, eu sei em quem eu coloquei a minha fé e eu tenho certeza absoluta. Esse olhar de Santa Faustina é olhar de certeza. Que Ele tem poder, Ele tem força para guardar o meu depósito, esse tesouro da fé, até aquele dia. Então espere, não apresse a hora de Deus. Eu atendi uma jovem que não soube esperar a hora de Deus, porque ela queria casar. E você sabe que quando bate a vontade de casar é terrível.
porque você tem toda a certeza do mundo que é aquilo. A moça encontrou um namorado e o pai disse não é a pessoa certa, a mãe disse não é o homem da sua vida, mas ela disse é. E aí começou a briga. É, não é, não é. Os pais desistiram e era no interior. E aí quando o negócio no interior não dá certo, a gente manda para o padre. Os pais disseram assim, então, antes de qualquer coisa, você vai falar com o padre, pobre do padre. Chegou já tudo prontinho, ela tinha 100% de certeza que era o homem da vida dela. E quando ela chegou lá, começou a conversar com o padre, os pais já tinham ligado, o padre já estava a par de tudo, porque já tinha visto também. E o padre também estava, não precisava ser profeta, para saber que não era a pessoa. E ela chegou e disse, olha padre, eu estou aqui para dizer para o senhor que eu gostaria de marcar o nosso casamento. Aí o padre deu aquelas voltas, mas você tem certeza que é isso? Sim, padre. Absoluta certeza. E o padre foi enrolando um pouquinho a conversa. E no interior o pessoal tem um costume muito bonito. Aqui na Canção Nova escutei esses dias o sino bater às 6 da manhã. Lá bate às 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. E era 6 horas, quando os sinos bateram, a jovem disse, olha padre, até os sinos da igreja estão dizendo, tem que casar, tem que casar, tem que casar. Aí o padre disse assim, mas se até os sinos estão dizendo, quem sou eu para contradizer os sinos, minha filha? Tá, tudo bem, se é isso, vamos marcar o casamento. Marcaram o casamento. Tananana, tananana, tananana. Aquele dia chegou, casaram bonitinho e acharam que a vida era um mar de rosas. Depois de alguns meses, os pais nem tinham pago a festa do casamento, o matrimônio não existia mais. E eles disseram, ela disse, papai e mamãe, não é mais aquele. Ah, é? Vai falar com o padre, então. Alguns lugares quem paga é o pato, mas no interior quem paga é o padre, tá? É o padre que paga. Lá vem a moça, já não estava com aquele sorriso todo bonito que tinha antes do casamento. Chegou, olha seu padre, eu queria dizer para o senhor que o senhor tinha razão. A gente teve esse tempo junto, mas descobrimos que nós temos incompatibilidade de gênios. O padre disse, nossa, que descoberta extraordinária, incompatibilidade de gênios. O que será que é isso? Mas Deus é tão fiel, que ela chegou lá, era 15 para as 6. Eita, coisa boa! E quando foi 6 horas, os sinos soaram. E o padre disse, minha querida, olha só, os sinos estão dizendo, tem que aguentar, tem que aguentar, tem que aguentar. Por isso, resista, persevere, porque Deus vai ser fiel na tua vida e Ele não vai te desamparar. A leitura está dizendo, alguém virá em teu socorro. Espere esse alguém. Não tome a decisão por tua conta, porque o Senhor vai vir. Pode ser, Ele deixou bem claro, fique vigilante, porque eu não sei a hora. Eu vou vir numa hora em que você menos espera, mas quem espera no Senhor nunca ficou desamparado, um homem e uma mulher que colocou a sua esperança no Senhor. E não seremos nós a mudarmos essa regra, porque Deus é fiel. Por isso esse encontro é para você renovar sua fé. Esse encontro é esse olhar de Santa Faustina, é esse envio de João Paulo II, que está dizendo para nós, você está no caminho certo, persevere, termine a carreira, não desista por nada, porque aqueles que estão torcendo para você desistir, daqui uns tempos eles vão voltar e pedir, reze por mim,
porque você tinha razão. Zacarias, está escrito lá no profeta Zacarias, segura no manto e diz assim: nós vamos com você, porque soubemos que Deus está contigo. Foram aqueles que perseveraram no Senhor, foram aqueles que esperaram contra toda esperança. Eu sei em quem eu coloquei a minha fé, e eu tenho certeza absoluta que Ele tem poder para guardar no meu depósito até aquele dia, e Ele não vai me desamparar. Ele nunca desamparou ninguém. João Paulo II, agora saiu um livro, O Papa dos Milagres, e é impressionante esse livro, quem não leu, leia, O Papa dos Milagres. Saiu agora depois da morte, porque ele proibiu, assim que esse repórter Andreas English, 24 anos como fotógrafo de João Paulo II, quando ele chegou, João Paulo chamou ele e disse o seguinte: meu filho, só uma condição para você trabalhar do meu lado. Se você vir alguma coisa extraordinária acontecendo, você não pode falar nada enquanto eu estiver vivo. Depois da minha morte pode falar o que você quiser, mas enquanto estiver vivo, não. E sabe o que aconteceu? Andreas English tinha sido coroinha, e depois de 10 anos afastado da igreja, ele pediu a Deus um sinal. Ele disse: Senhor, eu te peço um sinal. Se for para eu voltar contigo, me coloque do lado de uma pessoa que testemunha a sua fé. E veja o poder da oração desse homem. A oração dele foi atendida e ele ganhou um testemunho de fé mais ou menos básico. Deus colocou esse homem do lado dele, tipo dizendo assim: será que está bom esse daqui? Por isso, se você estiver rezando, fazendo um pedido para Deus, não desista, pelo amor de Deus, persevere. Tinha aquela senhora que era um pouquinho gorda, ela rezava, fazia novena para emagrecer e não conseguia, terminou 1 ano e meio rezando e não emagreceu. Depois que a graça já estava sendo dispensada para ela, ela mudou a oração e disse: Senhor, se tudo bem, se o Senhor não quiser me atender, se o Senhor não quer que eu emagreça, que as minhas amigas engordem também. E desistiu, não perseverou até o fim, perdeu a graça. Por isso não mude, espere, porque Deus vai se levantar na sua direção. Você sabe qual é a oração da encalhada? Aquela que quer casar e não consegue. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto. Até quando, meu Deus? Mas ela não desiste, ela persevera, ela vai até o fim. Então por isso aguente firme, meu querido, não desista. Como é que nós rezamos? Com Deus eu me deito, com a graça de Deus. Isso, e ela também fez a dela. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto. Até quando, meu Deus? Mas no tempo de Deus ela recebeu a graça. Então Andrés recebeu João Paulo II, 24 anos do lado dele. E quando foi no ano 2000, João Paulo II, no dia 27 de fevereiro do ano 2000, pediu para celebrar a missa no Monte Horebe, o monte onde Moisés recebeu as tábuas da lei e aonde Elias experimentou o poder de Deus na brisa suave. O fotógrafo registrou esse momento, disse que quando eles entraram para celebrar, João Paulo II, ao invés de iniciar a missa, sentou na cadeira e ficou por mais de 15 minutos em silêncio. Andrés pensou: bom, ele está, acho que muito cansado, ou não está passando bem, cabisbaixo. E o fotógrafo conhecia muito bem o Papa, só pelo olhar. Depois de 15 minutos, João Paulo II olhou para o Andrés e ele descreve que no olhar do Papa, ele dizia o seguinte para ele: espere. Ele passou para Moisés, ele passou para Elias, e ele vai passar para nós nesse dia, espere. E é impressionante quando ele relata nesse livro que depois desse olhar de João Paulo II, 1 minuto depois,
Esse homem foi tomado de uma luz extraordinária que o envolveu, como se tivesse sido transfigurado. Durou muito pouco tempo, rapidinho. Só que depois que a luz passou, João Paulo II olhou para ele e no olhar ele disse: eu não disse para você que ele passaria? E ele passou. E o Senhor passou, está no meio de nós nesse final de semana. O olhar de Deus está sobre nós nesse rincão. Sobre você que está nos acompanhando em casa, no seu trabalho, no seu carro. O olhar de Deus está sobre nós. Espere no Senhor, não desista. Isso é combater o bom combate da fé e terminar a carreira. E finalmente, para completar o CTG, o Senhor diz através de Paulo: guarde a tua fé. O que é guardar a fé? É zelar por ela. Momento como esse que nós estamos realizando aqui na Canção Nova, é a melhor maneira de guardar a fé. Agora você tem que sair daqui e mostrar isso para aqueles que não vieram. Mostre com a sua vida, com o seu testemunho, que quem não veio, sinta-se convidado pela alegria que está no teu semblante para estar aqui conosco no ano que vem. Guarde a sua fé nas leituras que você faz. Não leia qualquer tipo de coisa, não. Não assista qualquer tipo de coisa, não. Guarde a sua fé, zele por ela. Se Jesus disse para Santa Faustina, das pessoas que murmuram e reclamam da vida, o Senhor diz para ela: fuja delas como se foge da peste. É Jesus que diz. Porque tem algumas pessoas que, por favor, você dá bom dia só se for para você. Como o padre também lembrou aqui, troca a ferradura. Gente, que isso? Então que esse encontro de verdade mexa conosco. Nos faça de verdade homens e mulheres felizes, porque nós temos alguém em quem nós colocamos a esperança e que Ele não vai decepcionar-nos. Ele é fiel. Guarde a sua fé para esse último dia e que já está brilhando diante de nós. Nós podemos enxergar uma nova aurora que se aproxima. E o Senhor disse: eu guardei a minha fé porque Ele tem poder para guardar até aquele dia. Então aguenta firme, guarde, preserve a sua fé. Porque todos dobrarão o joelho diante do Senhor único, no céu, na terra e no inferno. Não existe outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. Uma senhora que não era católica, de uma outra religião, esse fato aconteceu em Brasília, recebi o testemunho. Tenho comigo a radiografia, para quem quiser, eu posso mostrar. Isso é impressionante o que aconteceu. Porque essa senhora, sendo de outra igreja, a sua sogra foi numa celebração, na missa da misericórdia, e disse para ela, e ela pediu: você não quer que eu leve uma roupa sua para o padre abençoar? Olha só, uma peça de roupa. O que é a fé? Ela tinha feito o exame e descobriram um aneurisma cerebral, e ela tinha que fazer uma cirurgia na segunda-feira. A missa era no domingo. Ela disse assim: escolha a roupa com a qual a senhora vai fazer a cirurgia e eu levo para dar a bênção. E ela deu o vestido com o qual ela iria, uma senhora bem simples. Na missa da misericórdia foi abençoado. Ela trouxe, disse: vá com essa roupa. Ela acreditou. O poder da fé, coisa simples. Nós é que complicamos. Quando ela chegou para fazer a cirurgia, o médico disse: então vamos fazer agora mais a última radiografia. E
E quando o médico fez a radiografia, meus amados, no lugar daquela bola que estava no cérebro, impressionante. Sabe o que apareceu ali na radiografia? A imagem de Jesus misericordioso. A ciência não consegue explicar aquilo que Deus faz. E essa senhora hoje, radiografada na mente, na cabeça, não pode não trazer mais Jesus misericordioso no coração. Então por isso, creia, Ele tem poder para fazer o que para nós é impossível. Ele abriu o mar vermelho, e Ele disse através de Moisés, quando o povo estava murmurando, Moisés disse: olhe bem para esse povo, olhe bem, é a última vez, povo de Israel, é a última vez que vocês verão esses homens. É a última vez, porque a palavra de Deus disse que depois que nós passarmos, as águas vão voltar ao lugar normal. E quando o povo de Israel colocou o pé, as águas se renderam, abriram-se, o povo passou. O faraó e seus soldados foram sepultados naquelas águas, porque Deus é fiel na sua palavra. E você verá mar abrir diante de você, pelo poder da tua fé. Por isso Bento XVI agora inaugura esse ano como o ano da fé. Porque ele sabe que a palavra de Jesus está se cumprindo. Quando eu voltar, será que ainda encontrarei fé sobre a terra? Que o Senhor possa encontrar no meu e no teu coração a fé para Ele realizar milagres e prodígios como nós nunca vimos. Como disse Paulo através de Timóteo, procure a fé e renove como se fosse no seu tempo de juventude. Amém? Concluindo esse momento, vamos ficar em pé e põe a mão sobre o teu coração agora. Deus santo, Deus forte, Deus imortal. Nós vamos dizer isso cantando. Põe a mão sobre o teu coração e proclame agora que toda força, que toda graça, que toda unção do céu desce sobre nós nesse momento e nos reveste para sermos os combatentes do bom combate, terminarmos a nossa carreira e guardarmos a nossa fé. Peça essa graça para Deus cantando. Você pode erguer seus braços assim para Jesus. Nessa celebração deste domingo, no encerramento do nosso quarto encontro da Divina Misericórdia, recebendo assim as graças que o Padre acabou de anunciar para nós. Respira fundo. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder. Declare. Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder. Você, nós te adoramos. E nesse momento, eu queria que você declarasse com toda a fé. A palavra de Paulo diz: até aquele dia. E Deus nesse momento traz para nós a certeza da vitória. Nós acabamos de proclamar agora Deus em todo o seu poder, em toda a sua glória. Não tenhamos vergonha de declarar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa fé, a nossa confiança nele. Jesus pede que sejamos crianças, e a criança não tem vergonha, a criança crê. Por isso agora,
Estenda os seus braços para o Senhor misericordioso e diga para Ele com toda a fé: eu te adoro, Cordeiro Santo de Deus. Eu te amo, Cordeiro Santo de Deus. Eu te louvo, Cordeiro Santo de Deus. Eu te agradeço, Cordeiro Santo de Deus. Eu te exalto, Cordeiro Santo de Deus. Eu confio em vós, Cordeiro Santo de Deus. Eu espero em vós, Cordeiro Santo de Deus. Declare agora: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor, Deus Santo. Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!